Então agora, pessoal, o terceiro passo, depois que você fez a primeira camada, é fazer a segunda camada. Não, método de camadas, gente? Pois é, então você faz a primeira, depois você faz a segunda e no final nós vamos fazer a terceira. Tá bom? Esse é o nosso objetivo agora, deixar a segunda camada pronta. Como é que você vai fazer isso? A segunda camada também não é difícil. E na verdade, depois que você fez a primeira camada, como os centros aqui laterais eles estão na segunda camada, só tem 4 peças faltando. São essas peças aqui, ó. Essas 4 peças da segunda camada que você precisa encaixar. E a gente vai colocar uma por uma do mesmo jeito sempre. Vou explicar como é que faz. A peça da segunda camada ela tem que estar na terceira camada para você trazer para a segunda. Novamente, a cruz. Agora a camada toda pronta, né? Fica para baixo, tá, gente? Não fica virando, senão você vai se perder. Então o que você vai fazer? Para arrumar uma peça da segunda camada, ela tem que estar na terceira camada. Por exemplo, essa peça aqui, ela é da segunda camada. Como é que eu sei? Porque a minha terceira camada, se eu reparar aqui no centro, né, amarelo aqui em cima, a minha terceira camada ela vai ter um amarelo aqui em cima. Então se a peça não tiver amarela, ela não é da camada de cima. É isso que você tem que olhar. Se você quer fazer a segunda camada, você vai procurar peças que estão na terceira camada e que não tem a cor do centro de cima. Ó, essa não tem amarelo, tá? Essa também não tem, poderia ser essa também. Essa também não tem, poderia ser. Essa tem um amarelo, então essa aqui não adianta, que não tem que levar ela para baixo, tá? Vamos começar com essa daqui, azul e vermelho. Então eu tenho que levar ela para a segunda camada e eu sei até onde é o lugar dela. Por quê? Porque se ela é azul e vermelha, eu sei que ela tem que ficar entre o centro azul e o centro vermelho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é girar aqui em cima para alinhar essa peça com a cor do centro. Ela não está com azul aqui na frente, então eu vou girar até ela ficar alinhada com o centro azul. E aí eu vou segurá-la assim, com a cor que eu alinhei na frente. E aí, gente, só depois que você alinhou que você vai começar a fazer os movimentos, senão você vai colocar a peça no lugar errado. Alinhei, fiquei olhando para a cor que eu alinhei e aí eu tenho que olhar a outra cor. A outra cor dela não é vermelha? Então eu tenho que ver para que lado que está o vermelho. Tá do lado esquerdo? Não, que é laranja. Tá do lado direito, ó, o centro vermelho aqui. Então essa peça vai ter que vir aqui para a direita. E aí vem a historinha dessa parte, gente. Você pode pensar que isso aqui é um menino, uma criança aí, que ele tem que ir para casa, que é aqui a casa dele, não é? Só que é um moleque muito pilantra, o que ele faz? Ele vai pro outro lado, atravessa a rua, gente. Ele não tinha que vir pra cá? Foi lá, atravessou a rua. A mãe dele logo viu, saiu de casa. A mãe dele é a peça que fica embaixo dele aqui, gente, no final, tá? Então a mãe dele viu que ele atravessou a rua, saiu de casa e foi atrás dele. Só que os irmãos dele voltaram pra casa. Tem que deixar lá, senão vai ter mais gente solta na rua aí, gente. Vamos fazer de novo aqui? Primeira coisa, você tem que botar o menino perto de casa, com a mesma cor aqui, e olha onde é que é a casa dele. A casa dele não é aqui desse lado, por causa do vermelho. Então vamos lá, primeiro o menino atravessa a rua, foi lá para o outro lado, e a mãe dele saiu de casa e foi atrás dele, ó. Ele não tá lá, ela vai atrás dele lá, ó. E os irmãos dele voltam para casa. Gente, o que aconteceu? Baguncei o branco. Só que aí o que aconteceu? Eu caio no caso anterior. Eu tirei um canto. Gente, agora é só a gente colocar esse canto do mesmo jeito que a gente fazia antes, tá? A gente vai pescar. E agora é legal que a gente vai pescar o menino. Você vai ver que da hora, gente, tá? Olha, gente, às vezes tem gente que coloca o canto de uma outra forma, não dessa forma que eu ensinei no segundo passo. Se você colocar de outra forma, no segundo passo não tem problema, mas nesse terceiro passo você tem que colocar desse jeito que eu ensinei. Senão não vai dar certo, porque o menino não vai vir junto. Então como é que a gente fazia? Olha, o branco vai estar sempre na lateral agora. A outra cor lateral não é vermelho? Vou girando em cima até alinhar o vermelho, ó. Alinhei o vermelho, tá? Fico olhando pro vermelho que está alinhado. O anzol não está aqui, então eu vou lá, jogo o anzol lá para trás, puxo o anzol e guardo. Ó, quem que eu guardei? Guardei o menino, gente. Fui pescar o menino lá atrás, ó. E isso você refez a primeira camada que a gente tinha bagunçado e a peça da segunda camada veio pro lugar dela. E a gente vai fazer isso com os 4 meios da segunda camada. Vamos fazer com esse agora, ó. Esse é verde e laranja, não é? Vou girar aqui em cima até ele achar o verde. Ó, primeira coisa, alinhei verde com verde. E agora, onde que é a casa dessa peça aqui? É o laranja, tá onde? Também tá do lado direito, né? Então a casa dele é aqui. O que ele vai fazer? Atravessa a rua, vai lá pra longe, ó. Você vê que ele é do lado direito, ele foi lá pro lado esquerdo, do outro lado da rua. A mãe dele sai de casa e vai atrás dele, tá bom? E os irmãos deles correm pra dentro de casa de novo, gente. Beleza? Aí eu tirei esse branco do lugar, então vamos fazer a mesma coisa. Eu vou alinhar o laranja com o laranja e vamos pescar. Joga o anzol lá para trás, traz o anzol por cima e guarda o peixe, guarda o menino. Beleza, gente?
Vamos procurar outra peça. Ó, aqui já tem uma outra peça que não tem amarelo. Então vou girar aqui até encontrar. Encontrou azul com azul. E agora, onde que é a casa dele? Não é mais desse lado, agora vai cair desse lado, não é? Gente, mas a ideia é a mesma. Se eu tenho que colocar ele agora, a casa dele do lado esquerdo, o que eu faço? Mesma coisa, atravesso a rua. Atravesso a rua, gente, eu tenho que ir para longe da casa. A casa dele não está desse lado esquerdo. Atravesso a rua, vou para o lado direito. Tá vendo aqui? E a mãe dele vai sair de novo, ó. A mãe dele é a peça que quando ele estiver encaixado aqui no final, a peça está embaixo dele, né? Então, ó, atravessa a rua, a mãe dele sai de casa e a mãe dele vai atrás dele. E os irmãos dele, ó, volta tudo para casa. Pronto, agora é só você fazer a pescaria aqui de novo. Olha, vamos alinhar o laranja com laranja. A cor que eu alinhei foi o laranja, fica na minha frente. O anzol está na direita. Joga o anzol para trás. Puxa o anzol por cima e guarda o peixe. Guardou o menino aqui em casa, ó. Tá faltando alguma ainda, gente? Tá faltando uma. Então vamos lá em cima. Vamos procurar. Olha aqui, ó. É uma peça que não tem amarelo. Posso fazer já? Não. Não pode esquecer de alinhar primeiro, gente. Cadê o vermelho? Tá aqui, ó. Alinhei. Vermelho com vermelho. E onde que é a casa dele? É do lado direito, não é? Se ele vai vir pro lado direito, o menino vai atravessar a rua lá pro lado esquerdo. A mãe dele vai sair de casa e corre atrás dele. E os irmãos dele voltam para dentro de casa. Tá bom? E aí esse canto que eu tirei, vou voltar pro lugar dele, ó. Alinhei verde com verde. Se eu alinhei o verde, ele fica na minha frente. Jogo o anzol lá para trás. Traz o anzol por cima e devolve. E aí eu terminei a segunda camada. Beleza, gente? Então é isso. A segunda camada é simples, que é o terceiro passo. Só que tem alguns casos que você vai encontrar que você vai ficar na dúvida. Já sei que você vai ficar na dúvida, gente. Que são o quê? Um caso que sempre acontece é o seguinte. Olha, a segunda camada está pronta? Não está pronta ainda. Tá, ó, essa peça está errada, essa peça está errada, essa peça está errada. Só tem uma peça certa. Então eu vou lá em cima e procuro uma peça que não tem amarelo. Essa tem amarelo, essa tem amarelo, essa tem amarelo, essa tem amarelo. Todos os meios têm amarelo, gente. Como é que eu vou arrumar aqui embaixo se todas as peças lá têm amarelo? Muito simples. O que você vai fazer? O que aconteceu é que as peças da segunda camada, elas estão na segunda camada, só que em lugar errado. Eu tenho que tirar as peças daqui e colocar de volta. Então o que eu faço? Eu escolho uma peça lá em cima para colocar na segunda camada. Quando ela descer, a peça que está aqui vai subir. E aí eu trago ela de volta para o lugar certo. Então, por exemplo, vou pegar esse vermelho e amarelo aqui e vou colocar ele no lado direito, como se fosse uma peça da segunda camada. Errada mesmo, tá, gente? Porque eu não estou querendo colocar ela, na verdade eu estou querendo tirar a outra. Então o que eu faço? Ó, essa peça aqui, vamos lá, esse menino mora aqui. O que ele faz? Ele atravessa a rua, a mãe sai de casa e vai atrás dele. E os irmãos voltam para dentro de casa. E aí é só fazer a pescaria aqui no canto que eu tirei o branco, alinhei vermelho com vermelho, o branco ficou aqui, jogo o anzol para trás, trago o anzol por cima e volto. Olha aqui, ó, vermelho e amarelo eu trouxe, com isso a peça que estava aqui saiu do lugar, cadê ela? Tá lá, ó. E aí eu coloco de novo, lembra? Vamos alinhar, laranja com laranja, em cima aqui tá azul, então a casa dele é do lado direito, atravessa a rua, a mãe sai de casa e corre atrás dele, e os irmãos voltam para casa. Tirei o canto, a outra cor aqui é azul, eu alinho azul com azul, jogo o anzol para trás, trago o anzol por cima e volto. Agora eu consegui jogar a peça no lugar, tá vendo? Agora olha lá em cima, vê se tem mais alguma. Ó, mais uma aqui, ó. De novo, vou alinhar, alinhei azul com azul, aqui é vermelho, vai ter que cair do lado direito, não vai? Mesma coisa, se vai para o lado direito, atravessa a rua lá para o lado esquerdo, a mãe sai de casa e vai atrás dele, foi lá para o lado esquerdo. E volta os irmãos para baixo, tá? Essa peça aqui, vamos colocar no lugar, o branquinho, alinha vermelho com vermelho, anzol ficou do lado esquerdo, jogo o anzol para trás, trago por cima e guardo o peixe. E aí eu já arrumei quase tudo, tá? De novo, só falta uma, essa aqui está errada, você vai procurar lá em cima, todas têm amarelo de novo, por quê? Porque a última que está faltando, gente, ela está errada, mas ela está errada no lugar dela. Nossa, isso aqui é muito ruim. Mas é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Gente, se a peça está errada na segunda camada, eu tenho que tirar ela da segunda camada, jogar ela para cima, e lá de cima eu consigo trazer. Então, de novo, ó, pega outro menino aqui, ó. Vou pegar esse laranja e amarelo aqui e vou fazer ele vir aqui para casa, que está no lado direito. Então ele atravessa a rua para o lado esquerdo, a mãe dele sai de casa e vai atrás dele, ó. Foi para o lado direito. E os irmãos dele voltam para casa. Tá bom? Aí eu tenho que arrumar esse branco, é só voltar aqui para alinhar verde com verde. Alinhei verde com verde, fico segurando olhando o verde, jogo o anzol para trás, trago o anzol por cima e guardo o peixe. Ó,
botei o laranja e amarelo. Mas tá errado, gente. Lembra que a gente ia fazer? A gente botou uma peça errada o verde e vermelho que estava aqui e lá para cima, olha aqui em cima. Aí eu posso fazer o normal, alinho vermelho com vermelho, se ele é verde ele tem que entrar do lado direito, e aí eu faço tudo. Atravesso a rua, a mãe sai de casa, a mãe vai atrás dele e os irmãos voltam para casa. E aí esse branquinho eu vou alinhar verde com verde de novo, jogo o anzol para trás, puxo o anzol por cima e volto e finalmente completei a segunda camada. Então assim você completa a segunda camada e agora como já tem, a maior parte já está pronto, né gente? Só falta a terceira camada, que é a mais complicadinha, já vou ensinar então também.